Olá, agricultores familiares, apicultores, meliponicultores, agentes comunitários rurais, agentes da apicultura. Nós trazemos para vocês agora uma videoaula sobre o que é meliponicultura. Nós já fizemos uma formação com os agentes explicando sobre esse tema e agora o tecnólogo em agroecologia, Jefferson Alves, vem explicar um pouco mais sobre o assunto. Vem falar sobre os conceitos, sobre a criação da abelha sem ferrão hoje, qual a relação dela, com o meio ambiente e como podemos estar ampliando a criação dessa abelha, da abelha sem ferrão no meio dos apicultores. Será que as abelhas realmente não têm ferrão? Ou será que o seu ferrão é inofensivo? Vamos saber agora com o professor Jefferson. Jefferson, agora é com você. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Alves, eu sou tecnólogo em agroecologia, sou meliponicultor e apicultor e hoje estou aqui pelo projeto Até a Distância para falar com vocês sobre meliponicultura. A meliponicultura nada mais é do que a criação racional das abelhas sem ferrão, ou das meliponas. As abelhas sem ferrão, que são conhecidas em todo o Brasil como abelhas nativas, ou abelhas indígenas, ou abelhas mosquitos, melipônias, ou meliponíneos. Existem uma grande diversidade de espécies de abelhas sem ferrão. Estima-se que no Brasil haja mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão já descritas e que muitas delas estão ameaçadas de extinção. São muitas as abelhas sem ferrão, muitos os tipos de abelhas sem ferrão. Um bom exemplo delas é a abelha jataí, muito conhecida em todo o território nacional. É uma abelha que é muito fácil de ser encontrada e está em toda a área do Brasil. E na entrada dela ela constrói um canudinho de cera, que é a característica dela, existe também a mandaçaia, que é a espécie que eu tenho aqui, é um exemplar à amostra. E também outras espécies, como a uruçu, a abelha limão, e diversas outras espécies que têm grande importância econômica na nossa cultura, na nossa história, e ainda hoje, agora ainda mais com a meliponicultura, com a criação das abelhas sem ferrão, elas estão tendo um espaço muito maior no âmbito de criação e de produção. Historicamente, os indígenas e os primeiros povos já utilizavam as abelhas sem ferrão para coletarem o mel, colherem o mel, para utilizá-lo como adoçante e também por conta das suas propriedades medicinais, que o mel tinha. E aí, esse conhecimento, esse tipo de extração de mel, às vezes de forma muito extrativista, foi passando ao longo do tempo. E então, assim foi se desenvolvendo aos poucos a criação de abelhas sem ferrão. Primeiro, com um processo mais extrativista, o pessoal extraindo o mel e tirando com pouco cuidado. Depois os índios começaram a ter um melhor cuidado, colocar elas em cortiços, manejar, abrir, coletar o mel e fechar, de modo que essa colmeia não perca. Então, aí foi começando o processo de criação de abelhas sem ferrão, de forma mais rústica, e hoje a gente já está com uma criação mais tecnológica. A criação de abelhas sem ferrão pode trazer para a gente diversos benefícios, diversos produtos que a gente pode estar trabalhando e tendo como resultado ou como finalidade a criação dessas abelhas sem ferrão. Possui também diversas vantagens. Uma das vantagens é essa, que você pode estar com as abelhas aqui manejando e cuidando delas próximo à casa e sem necessidade de nenhum equipamento de proteção individual. Por quê? Elas não têm ferrão, na verdade elas não utilizam o ferrão que elas possuem e não possuem veneno, então elas são muito dóceis e você pode manejá-las assim facilmente. E além disso, existem diversos produtos que podem ser gerados a partir da criação das abelhas sem ferrão. O principal deles é o mel, que é um mel que possui características
únicas, né, peculiares de cada espécie ainda, né? Como eu falei, existem uma grande quantidade de espécies de abelha sem ferrão e cada espécie possui um mel diferente da outra espécie. Então, existe essa variação de características do mel das abelhas sem ferrão, além das propriedades medicinais do mel, né, que é muito utilizado na medicina tradicional, o mel das abelhas sem ferrão, por possuírem características e propriedades medicinais muito interessantes. E além de ser um produto muito valorizado e bem aceito no mercado, né? Quem tem abelha sem ferrão e comercializa o mel sabe que a procura é boa e o produto ele é muito valorizado. Existe também a possibilidade de você comercializar as colmeias, né? Você produzir, criar as abelhas sem ferrão para multiplicá-las e comercializar essas multiplicações e vender as colmeias inteiras, né? Primeiro porque muitos meliponicultores estão procurando aumentar o seu plantel, ou então iniciar a criação. Muita gente procura as abelhas para ter como hobby, para ter em casa ali, para você estar cuidando e observando e preservando também, e aí como uma atividade de hobby no fim de semana ou só quando você quiser distrair, e também por decoração, né? Muita gente compra as colmeias de abelha sem ferrão, coloca em caixas decorativas e coloca na entrada da casa, do sítio, no quintal, para ficar como um elemento decorativo vivo também, né? Outro produto gerado pela colmeia, pela criação das abelhas sem ferrão, é o pólen, né? O pólen, que é muito das abelhas sem ferrão, que já vem sendo utilizado na culinária, em restaurantes e até na culinária tradicional, é o pólen das abelhas sem ferrão, também conhecido como samburá. Talvez vocês conheçam como samburá, o samborá, que além de ser um alimento altamente nutritivo, e que pode ser utilizado na culinária. Existem espécies de abelhas sem ferrão que são mais coletoras de pólen, então elas coletam mais pólen do que produzem mel, e aí você pode, depender da finalidade, né, você pode estar escolhendo essas espécies que são mais produtoras de pólen para direcionar a sua criação para a produção de pólen. Ou se você quiser a produção de mel, então você direciona, escolhe uma espécie que seja mais produtora de mel e direciona para a produção de mel. Outro produto muito interessante também da criação das abelhas sem ferrão é o própolis, ou geoprópolis em alguns casos, né? Existem dois grupos distintos de abelhas sem ferrão, que são os grupos das meliponas e os grupos das trigonas, né? Então, um grupo, que a exemplo desse grupo das meliponas, a amandaçaia, ela utiliza o barro junto com o própolis na composição aqui da colmeia. Eu vou mostrar daqui a pouco. E o grupo das trigonas, né, que a exemplo a jataí, ela não utiliza o barro, ela já faz o própolis. Então, no caso das meliponas a gente tem o geoprópolis, e no caso das trigonas a gente tem o própolis, que são as abelhas sem ferrão, que são as menores. Então, as meliponas são abelhas maiores, no caso a amandaçaia é uma abelha maiorzinha, e a trigona, né, no caso é a jataí, é um exemplo de uma, ela é bem menorzinha e ela não produz o geoprópolis, ela já faz o própolis, né? O própolis, além de tudo, ele é um produto que tem muitas propriedades medicinais, né? E por conta dessa diversidade de abelhas sem ferrão que a gente tem uma diversidade de própolis também. Então, e cada um com propriedades medicinais diferentes, isso que é interessante. Então, se você tem abelha sem ferrão também, é interessante você coletar o geoprópolis ou própolis e utilizá-lo como propriedades medicinais, que existem muitas propriedades medicinais. É só a gente estudar um pouco e ver que tem muitas propriedades medicinais no própolis e no geoprópolis das abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas ainda podem ser utilizadas com outras finalidades, né? Exemplo da polinização, né? Que é um mercado pouco difundido ainda para as abelhas sem ferrão, é mais para as apis, mas a polinização também, você pode estar alugando as suas colmeias para fazer a polinização de determinadas culturas, né? O que a gente já sabe que aumenta a produção e a produtividade daquela cultura quando há abelhas fazendo a polinização dela.
Pode ser utilizado também para educação ambiental, para fazer educação ambiental em escolas e para fazer divulgação da importância das abelhas para o meio ambiente. Como eu faço para me obter essas abelhas sem ferrão? Como eu faço para mim começar uma criação de abelhas sem ferrão? Se é que você ainda não tem. Você pode espalhar iscas, né, feitas com garrafa PET que atraem as abelhas para dentro dessa isca, atraem elas a formarem uma nova colmeia dentro dessa isca que você confeccionou, fez utilizando garrafa PET. Em outro vídeo a gente vai mostrar como fazer uma isca utilizando garrafa PET. Você pode comprar também colmeias de abelhas sem ferrão de meliponicultores, de outros meliponicultores que já criam, né? Então você pode adquirir as colmeias já prontas, ou você pode fazer o resgate na natureza, mas entende-se como resgate na natureza aquele enxame que ele está ameaçado de morte, né? Então ele pode morrer porque a árvore caiu, ou então porque alguém vai fazer o desmatamento daquela área para determinados fins, né? Então, e tem alguma enxame de abelha sem ferrão, então você pode fazer o resgate em casos que ela esteja em risco de morte, né? Em casos que a colmeia possa vir a morrer ou a acabar, então você pode fazer o resgate na natureza. Fora isso, você pode adquirir por meio de iscas, você pode comprar e a partir daí você pode fazer as divisões dessas colmeias, né, para ampliar a sua criação. Bom, para você que já cria as abelhas sem ferrão, né, que vão algumas dicas. Mantenha sempre seus enxames fortes, fortaleça os seus enxames, né, fornecendo alimentação energética e proteica, né, fazendo o xarope de água com açúcar para alimentar as abelhas de forma energética e fazendo os bombons de pólen também para alimentar elas nos períodos de escassez, nos períodos em que não tem alimento na natureza, não tem florário, né? Então você observa o enxame e mantenha-o sempre forte. Outra dica muito importante é você tomar um cuidado com a caixa, né? Fechar todas as frestas da caixa. Vocês estão vendo aqui que ela está toda fechada com fita aqui, mas é para não deixar essas vaguinhas aqui entre o módulo superior e o módulo inferior, o módulo de baixo, não deixar espaço para que inimigos possam entrar, para que moscas, forídeos possam entrar. O forídeo é o principal inimigo das abelhas sem ferrão, né? Porque ele entra dentro da colmeia, ele põe seus ovos nos discos de cria, ou então nos potes de pólen, ou na lixeira da colmeia, nos lixos que as abelhas armazenam. E as larvas desses forídeos vão consumir todo o alimento que as abelhas armazenaram. Então isso pode ocasionar até a morte do enxame, né, em pouco tempo. Então é importante você manter o enxame forte para evitar para que elas consigam fazer o controle desses inimigos, fechar as frestas para evitar a entrada deles na colmeia e também revisando as suas colmeias, fazendo um acompanhamento rotineiramente, né, semanalmente, quinzenalmente, para identificar essas possíveis anormalidades, né, para identificar se está precisando fazer uma alimentação, para identificar se está tendo algum inimigo, a formiga entrando na colmeia para consumir o mel, para pegar o mel, ou o forídeo que está entrando dentro da colmeia, e aí você precisa fazer um acompanhamento. Para finalizar, eu vou colocar aqui na colmeia, né, esse plástico aqui, chamado de acetato. Eu vou colocar aqui porque vocês viram que quando eu abri a colmeia aqui, já dava acesso direto, né? Então, para facilitar a revisão, para facilitar o monitoramento da colmeia, eu vou colocar esse plástico que já estava, eu removi para fazer o vídeo. Eu vou colocar esse plástico aqui na colmeia para que facilite para mim no momento da divisão, né? Eu vou colocar aqui ele preso com essa fita. Então eu vou posicionar o plástico aqui em cima da colmeia. Vou colar a fita aqui.
todos os lados, a gente coloca a fita em todos os lados. E deixa bem fechadinho aqui, né? E aqui, ó, pronto, a colmeia novamente está pronta. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês como a colmeia ficou, né? Então eu coloquei aqui a fita, posicionei o plástico em cima, coloquei a fita, e aqui pelo plástico a gente consegue visualizar aqui dentro, né, como está o estado da colmeia, se está tendo algum inimigo, se elas estão aqui fazendo, a rainha está fazendo a postura, se elas estão com os potes de alimento aqui, se está precisando, se os potes de alimento já secaram. Então, sem causar nenhum estresse à colmeia, né? Eu não vou causar nenhum estresse às abelhas aqui dentro, porque eu não vou abrir a colmeia diretamente, eu só vou retirar a tampa e olhar aqui, elas vão continuar o trabalho normalmente e depois eu tampo. Se caso for necessário fazer alguma intervenção, colocar alimentação ou então fazer qualquer outro trabalho de intervenção, então a gente de manejo a gente vai abrir, né, e depois colocar novamente o plástico. Bom, como eu falei, vou mostrar para vocês aqui um pouco da estrutura do ninho das abelhas sem ferrão, né? Como eu falei, essa daqui é a abelha mandaçaia, tá vendo que ela tem essas listrinhas amarelas no abdômen dela, né? E como eu falei, ela é uma melipona, ela utiliza o barro, tá vendo? O barro aqui na colmeia. E aqui dentro, as abelhas sem ferrão, elas têm essa característica, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer sabe, mas quem não teve a oportunidade de conhecer tá vendo agora. Que ela tem essa característica, né, de separar o alimento dela da cria. Então aqui dentro eu tenho os discos de cria, né, que é onde vão nascer os filhotes. A rainha está fazendo a postura de ovos e o ovo vai eclodir, virar uma larva, vai se desenvolver até nascer uma nova abelhinha. Então essa estrutura aqui ela fica protegida, né, de uma camada de cera. Tá vendo essa camada de cera aqui e aqui, e ela faz essa toda em volta aqui por cima também é uma camada de cera para proteger, e separado dessa área onde estão as crias, elas constroem esses potes aqui onde ela armazena alimento, né? Onde ela armazena alimento. Deixa eu só mostrar aqui esse pote aqui, ó. Vou abrir ele. Tá vendo? O potinho aqui todo cheio de mel. Só mostrar aqui a pontinha dele. Tá brilhando lá dentro o mel desta abelha. Esses fechados estão cheios de mel dessas abelhinhas, né? Como ficou um tempinho aberto, elas correm e se escondem lá dentro. Então, pessoal, é isso, né? Basicamente é isso que é a meliponicultura, né? É a criação das abelhas sem ferrão. Então essa criação é uma criação que não é simplesmente sorteio, então você precisa ter um manejo, ter um cuidado, né? Tá observando as abelhas sem ferrão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham interessado na meliponicultura e queiram iniciar, quem não iniciou, e quem já iniciou na meliponicultura, quem já é meliponicultor, quem já está criando as abelhas sem ferrão, né? Aguardem os próximos vídeos que a gente vai vir com mais dicas sobre meliponicultura. Abraço! Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.